Fala, galerinha do YouTube, tudo bom com vocês? Eu me chamo Viviane Forte, sou graduanda do curso da Licenciatura em História na UFRN e esse é mais um vídeo do nosso canal, dessa vez com um formato diferente, tá? Um assunto que vocês me pediram muito mesmo, que era para gravar um vídeo resolvendo questões da última edição da UNHB, para que vocês pudessem ver na prática, né, a aplicação daquelas dicas que eu já dei nos vídeos anteriores. Se você é novo ou nova aqui no canal, não deixe de ver os vídeos da playlist que vai estar aqui em cima, em algum lugar, tá bom? Tem uma playlist só com vídeos sobre a UNHB que vão te ajudar aí a ter um excelente desempenho nessa grandiosíssima aventura intelectual. Peço desculpas aí por não ter colocado esse vídeo na primeira semana da UNHB, mas corri um pouco com muita orientação, com muita gente para responder, e aí acabei ficando sem tempo de gravar esse vídeo com calma para vocês. Mas estamos aqui e vamos aqui tirar algumas dúvidas, pouco a pouco tentar fazer aí esse processo de resolução de questões um pouco mais fácil para vocês, né? Deixar um pouco mais fácil e ir dirimindo essas dúvidas que vocês têm na aplicação das técnicas que eu falo sobre encontrar o 4, encontrar o 5, encontrar o 0 e também a alternativa de valor 1. Como vocês já sabem, né, eu sou ex-olímpica, fui monitora por 4 anos, hoje também atuo com projetos de educação histórica na internet, tanto aqui no YouTube quanto lá no Instagram. Se você não me segue ainda lá no Instagram, corra para seguir. O meu arroba é @Viviane_Forte, tá bom? Tá aqui embaixo do slide. Corra lá que eu estou dando dicas, eu falo vez ou outra alguns comentários sobre as questões das fases. Enfim, precisando de alguma ajuda, se eu puder ajudar, se estiver ao meu alcance, é só entrar em contato comigo, tudo bem? Então, simbora começar. Essa é a questão 1 da nossa resolução de hoje, mas também foi a questão 1 da UNHB ano passado. A primeira questão da 12ª edição da UNHB foi essa aqui. A fonte que nós temos é essa chargezinha, né? Um quadrinho. E diz o seguinte, olha só. O quadrinho se refere ao famoso discurso de Martin Luther King em Washington, nos Estados Unidos, em agosto de 63, e foi publicado pelo artista Rafael Salimena em seu site A Linha do Trem, no dia 26 de dezembro de 2015. Então, a fontezinha está aqui, tá? É como uma representação do discurso do Martin Luther King, o famoso discurso falando I have a dream, onde ele fala sobre uma sociedade igualitária. E aí a gente tem aqui, ó, as incríveis viagens no tempo do brasileiro médio. Analisando essa imagem rapidinho, a gente tem basicamente uma representação do Martin Luther King fazendo esse discurso ali na frente, né? A multidão está aí prestando atenção nesse discurso. E em meio à multidão tem um serzinho aqui que fala mimimi, representado por esse balãozinho aqui de fala, como é característico desses quadrinhos. Essa pessoa, curiosamente, ela está com uma camisa amarela. E aí, nas alternativas, a gente vai tentar entender um pouco melhor. Então, o comando da questão diz o seguinte: a partir da interpretação da imagem de seus conhecimentos, nota-se que a charge, letra A, explora o efeito de humor, sugerindo que o brasileiro médio ignora a dimensão do problema do racismo no passado e no presente. Letra B de bola, identifica o brasileiro médio pelo uso da camisa amarela e pelo emprego de uma expressão que classifica como desimportante o debate apresentado. Letra C, recusa a validade da luta por direitos civis e da denúncia das políticas de segregação racial nos Estados Unidos nas décadas de 50 e 60. E letra D de dado, ressalta o interesse geral da multidão pelo discurso ao representá-la aglomerada e de costas para quem vê a imagem, tá bom? O primeiro passo sempre é encontrar a alternativa de valor 0, para a gente ter aquele desencargo de consciência e eliminar aí a possibilidade de não ter pontuação alguma nessas questões. Como costumeiramente, para além da interpretação, esse processo também é um processo de busca por informações, de checagem de informações, eu não farei ele aqui nesse vídeo para o vídeo não ficar maior do que ele já tende a ficar, né? Eu falo demais, a resolução de questões ela demanda um pouco mais de explicação, então eu vou direto ao ponto com as alternativas de valor 0. Nesse caso, olha só, a letra C fala que essa imagem, ela representa a recusa da validade da luta por direitos civis e da denúncia das políticas de segregação racial nos Estados Unidos. Nada nessa imagem dá a entender que existe essa recusa.
Não há como tirar essa interpretação. Portanto, essa letra C é a alternativa de valor zero. Então, nos restam aí 3 alternativas, a 0, 1, a 4 e a 5. Olha só, a letra D de dado, ela fala o seguinte: ressalta o interesse geral da multidão pelo discurso ao representá-la aglomerada e de costas para quem vê a imagem. Ou seja, como a gente tem uma fonte imagética nessa questão, as alternativas corretas, elas tendem todas a trazerem um nível diferente de descrição dessa imagem. Afinal, precisa se problematizar essa fonte. Só que os níveis de descrição dessa imagem, eles são diferentes. A alternativa de valor 1, ela tende a ter um nível mais superficial de descrição dessa fonte. Então, quando a gente fala aqui, basicamente, sobre ressalta o interesse geral da multidão pelo discurso, ao representá-la aglomerada de costas para quem vê a imagem, beleza, está correto e faz sentido, já que a fonte realmente representa isso. Mas será que a Olimpíada de História, com essa questão, quereria que você, olímpico e olímpica, aprendesse que o interesse da multidão pelo discurso é representado na imagem porque ela está de costas para você que está vendo a charge, o quadrinho? Não, acho que precisa ter algo a mais. Afinal, a Olimpíada de História. Então, precisa ter um quê de história aí também. E aí nos sobram letra A e letra B como as alternativas de maior valor. A letra B de bola, ela fala o seguinte, olha só. Identifica o brasileiro médio pelo uso da camisa amarela e pelo emprego de uma expressão que classifica como desimportante o debate apresentado. Então, a gente já tem aí, tá bom? Uma coisinha um pouco mais profunda. Já analisa um pedacinho específico do nosso quadrinho, que é aquele personagem que eu falei para vocês, de camisa amarela. E aí, quem seria esse brasileiro médio, né? Quem seria esse personagem de camisa amarela? Então, esse tom de crítica, ele já traz um pouquinho, não só para os anos 50 e 60, mas também para os dias atuais. Traz esse presentismo para essa discussão histórica. A letra A, por sua vez, diz o seguinte: explora o efeito de humor, sugerindo que o brasileiro médio ignora a dimensão do problema do racismo no passado e no presente. Então, vejam, as duas alternativas, elas falam, tá, sobre o brasileiro médio, só que a letra B, ela foca essencialmente na posição do brasileiro médio na charge, né, no quadrinho. Então, fala que ele é identificado pelo uso da camisa, que ele faz o mimimi. Não parece uma coisa mais descritiva? O brasileiro médio está ali, identificado desse jeito, fazendo isso. É uma descrição mais pormenorizada do que a descrição que a gente tem na letra D. Mas não deixa de ser uma alternativa com um caráter super descritivo. A letra A, por sua vez, para além de falar sobre o brasileiro médio, que é uma figura importante nesse quadrinho, também faz um paralelo passado e presente, que é importantíssimo no estudo da história, dentro de um tema como o racismo. Então, ao falar de racismo, ao falar desse paralelo passado e presente, a alternativa A, ela assume uma posição que se sobressai em relação às outras alternativas corretas, que no caso são a letra A, a letra B e a letra D de dado. Então, nessa questão aí, nós temos o seguinte gabarito: letra A valendo 5, letra B valendo 4, letra C valendo 0 e letra D valendo 1 ponto. Vamos para a próxima questão, que é a questão 2 do nosso slide aqui. Diz o seguinte, a fonte é um pouquinho maior e eu vou tentar ler rapidamente para vocês. Golpe de Estado, conceito e sua história. O golpe militar é a derrubada repentina e violenta de um governo, quase invariavelmente por militares ou com a ajuda de militares. Mas uma definição tão limitada não permite considerar a hipótese de golpes promovidos por grupos do poder legislativo ou judiciário, ou por uma combinação de vários grupos e facções. Esse parece ser o caso brasileiro em 64, quando a mobilização militar encontrou respaldo no Senado, que declarou vaga a presidência da República, e no Supremo Tribunal Federal, que realizou uma sessão na madrugada do dia 3 de abril para empossar Ranieri Mazzilli na presidência. O golpe de Estado não é um golpe no Estado ou contra o Estado. Seu protagonista se encontra no interior do próprio Estado, podendo ser, inclusive, o próprio governante. Os meios são excepcionais, ou seja, não são característicos do funcionamento regular das instituições públicas e se caracterizam pela excepcionalidade dos procedimentos e recursos mobilizados.
Não é a ilegalidade, a força ou a mudança do regime político que caracteriza o golpe, e sim o uso de recursos excepcionais por parte de uma fração do aparelho de Estado. O fato de tais recursos, como o impeachment, serem previstos constitucionalmente, não anula a sua excepcionalidade nem seu caráter inusual. O impeachment, embora previsto em muitas constituições, é sempre um recurso excepcional estranho às regras usuais do jogo político. O que caracteriza um golpe de Estado é esses recursos excepcionais serem mobilizados por uma fração do aparelho estatal. Essa é a nossa fonte, tá bom? Para falar um pouquinho aí sobre essa questão 2. As alternativas dizem o seguinte. Letra A. A lei do impeachment de 1950 permite impugnar o mandato daquele que proceder de modo incompatível com a dignidade, a honra e o decoro do cargo. Letra B. O golpe de Estado ocorrido no Brasil em 64, ainda que conduzido por forças militares, efetivou-se com o respaldo do Senado e do STF. Letra C. O conceito de golpe de Estado aplica-se ao impeachment conduzido de forma excepcional por uma fração do aparelho estatal visando a alteração do poder. E letra D de dado. O impeachment ocorreu 2 vezes no Brasil nos últimos 30 anos, caracterizando a situação isolada na América Latina. Novamente fazendo aquela estratégia de checagem de informações, ou seja, saindo da fonte e indo pesquisar se as informações que estão nas alternativas estão corretas ou incorretas, a gente chega na letra D de dado como uma alternativa incorreta, principalmente pelo fato aí desses processos de impeachment, eles não terem sido uma situação isolada na América Latina, tá? Então, a gente tem outros processos aí em outros estados dos países que se constituem parte da América Latina. Nos sobram aí letra A, letra B e letra C para análise. A letra A fala sobre a lei do impeachment, fala o nome da lei do impeachment e descreve um pouquinho, né? O impeachment a lei do impeachment é de 50, permite impugnar o mandato de quem proceder de modo incompatível com a dignidade, a honra e o decoro do cargo. Então, é a alternativa correta. Se ela é a mais correta, a gente vai descobrir daqui a pouco. A letra B de bola fala o seguinte. O golpe de Estado ocorrido no Brasil em 64, ainda que conduzido por forças militares, efetivou-se com o respaldo do Senado e do STF. Vejam bem, a gente já tem uma alternativa que fala aí sobre o golpe de 64. A letra C, ela fala sobre o conceito do golpe de Estado, sobre a aplicabilidade desse conceito em relação ao impeachment, que seja conduzido de maneira excepcional por uma fração do aparelho estatal, com o objetivo de alterar o poder, né, de promover essa alteração do poder. Então, a gente tem essas 3 alternativas aqui, e analisando pouco a pouco, a gente consegue perceber qual delas é aquela mais descritiva ou a mais restrita. A gente tem aqui. Então, vejam bem, voltando a analisar essas alternativas, a gente percebe que 2 delas são restritas a certas temporalidades e também a certos assuntos. A letra A, ela se restringe essencialmente à lei do impeachment. Ela é uma alternativa bastante descritiva e que restringe aí essa problematização, né, essa reflexão apenas à lei do impeachment. Então, não nos parece a mais interessante, não nos faz pensar, não nos faz refletir. Ela nos dá, basicamente, uma informação. A letra B, ela se restringe a 64, ao golpe de Estado ocorrido aqui no Brasil em 64. E aí explica que foi conduzido por forças militares, teve o respaldo do Senado, do STF, mas também não traz algo muito pesado. A gente tem aquela sensação de que, poxa vida, está faltando alguma coisa nessa alternativa. A letra C, por outro lado, relaciona o conceito de golpe de Estado ao processo de impeachment. Mas que processo de impeachment? Aos processos de impeachment de maneira geral, o que nos permite refletir não só ao impeachment acontecido pré-golpe de 64, mas também ao processo de impeachment que foi acontecido, né, aqui em 2016 contra a presidenta Dilma Rousseff. Então, por nos permitir, não é que essa problematização dessa questão, que essa fonte, ela nos faça refletir não só sobre os impeachments no passado, mas também sobre a nossa situação mais presentista, por ter esse paralelo passado-presente, essa alternativa C, ela é a alternativa mais pesada, ela é a alternativa de valor 5. Agora, uma coisa interessante, vejam só,
Para encontrar o 4 e o 1, a gente tende a pensar que, por se restringir aqui ao golpe de Estado de 64, essa alternativa B de bola, ela seria um 4. E essa A, por se restringir apenas à lei do impeachment e ser mais descritiva, ela valeria aí um 1, mas na verdade é o contrário. O gabarito dessa alternativa é 1, 4, 5 e 0. Por que eu trouxe essa questão que foge aí dos padrões habituais? Porque a gente tende sempre, dentro da Olimpíada de História, a trazer um certo macete, tentar colocar sempre a mesma metodologia de resolução, e aí a UNHB está ligadíssima nisso. Então, para que a gente não fique viciado numa mesma maneira de resolver essas questões, a partir da análise das alternativas, vez ou outra a UNHB traz mecanismos aí que invertem a ordem, que subvertem a nossa maneira de pensar e que nos surpreende. Isso não é algo muito difícil de acontecer. Constantemente, professores, monitores e estudantes olímpicos são aí vítimas dessa peça que a UNHB prega na gente, o que é muito interessante, porque continua permitindo que a UNHB ela tenha esse caráter surpreendente, excepcional e tudo mais. Vamos aí para mais uma questão. Essa questão ela tem esse quadro aqui, tá bom? Quadro O Beijo, como referência, como fonte, e o comando da questão diz o seguinte, olha só, analise a imagem e escolha a alternativa mais adequada, só isso, ou seja, veja a imagem e lute. Os comandos da UNHB, vez ou outra, eles trazem aí, vocês que lutem e a gente tem que lutar. As alternativas dizem o seguinte, elas são bem sucintas, prestem atenção. O quadro é a releitura da obra O Beijo, de Gustav Klimt, de 1907. Letra B. O cenário em que o casal aparece, como a caruza em flor, pequenos lagartos e um crânio de boi, remete ao sertão nordestino. Letra C. O título da obra é uma homenagem à música Menestrel do Sol, de Luiz Gonzaga. E letra D de dado. Os objetos de cor usados pelos personagens e o mosaico das imagens na capa amarela podem ser associados ao cotidiano do cangaço. Naquele processo de checagem de informações, a gente percebeu aqui que essa letra C ela é incorreta. Não, o título da obra não é em homenagem à música Menestrel do Sol, de Luiz Gonzaga. Tá? Então, essa é a alternativa de valor 0. Nos sobram aí 3 alternativas, A, B e D de dado. Olha só, a letra A, ela fala, o quadro é uma releitura da obra O Beijo, de Gustav Klimt, 1907. A gente que não sabe quem é Gustav Klimt, a gente que não sabe se existe essa obra, O Beijo, a gente que não sabe se foi feito em 1907, tem que pesquisar. E ao pesquisar, a gente descobre que, de fato, essa alternativa ela está correta. Mas é uma alternativa muito simples. O que de história você aprendeu com essa alternativa que apenas dá uma informação? O quadro é a releitura de outro quadro que foi feito em 1907. O que você aprendeu com essa alternativa? O que é que você precisou pensar, refletir, problematizar, discutir sobre ela? Nada. Então, ela está correta, mas ela não agrega. Então, a alternativa de valor 1. Na letra B, a gente diz o seguinte, olha só. O cenário que o casal aparece, como a caruza em flor, pequenos lagartos e um crânio de boi, remete ao sertão nordestino. Então, ela já é um pouco mais analítica, embora seja descritiva. A gente precisa retornar à fonte, olhar cada pedacinho aí desse quadro utilizado como base da questão e perceber se tudo isso está lá mesmo. Requer um pouco mais de trabalho. Mas não é uma alternativa, assim, grandes coisas. Ela não agrega muito, tá melhor do que a primeira, porque ela já analisa a obra ao invés de dar só uma informação. Mas essa análise ela ainda é superficial. Quando a gente chega na letra D de dado, que diz os objetos de couro usados pelos personagens e o mosaico de imagens na capa amarela podem ser associados ao cotidiano do cangaço, a gente já vai para além de um acaso descritivo. Por quê? Porque, ok, as duas elas são descritivas, letra B e letra D. Mas a letra B, ela se restringe ao conteúdo do quadro por si. Ela descreve elementos do quadro. A letra D, para além de descrever, ela relaciona esses elementos do quadro com o cangaço. Ou seja, além de descrever, ela faz uma relação. A gente tem que ler essa descrição, entender essa descrição e relacionar essa alternativa e o próprio quadro ao cangaço. Então, ela demanda um pouco mais de trabalho da gente para poder aprender, para poder
entender esse quadro que foi utilizado como fonte. Eu tinha separado mais questões para trabalhar com vocês, mas esse vídeo já está longo demais, já estamos aqui em 20 minutos. Então, muito obrigada a você que assistiu até agora. Espero que esse vídeo, que essa resolução de questões tenha sido elucidativo para você, tenha te auxiliado. Se restou alguma dúvida, me procura no Instagram, @Viviane_Forte. Eu vou ter todo o prazer de te auxiliar aí a tirar essa dúvida e melhorar o seu desempenho na Olimpíada Nacional História do Brasil. Muito obrigado mais uma vez. Deixa seu like, deixa seu comentário, compartilha com seus amigos. Aprendam juntos, discutam juntos, participem da UNHB em comunidade, porque esse é o grande legado da Olimpíada de História. Os laços que a gente constrói, as amizades que a gente faz e as memórias que a gente vai revisitar durante toda a nossa vida. E aí, vamos historiar comigo?